Oi, gente. Aula com Procleise hoje. De geometria. Dia 4/6/2020. A gente vai dar continuidade a ângulos. Só que o ângulo que a gente vai falar hoje vai ser chamado ângulos congruentes. Os ângulos congruentes são aqueles ângulos que a gente vai chamar ele de ângulos que têm a mesma medida. Então, a gente vai chamar ele de iguais. E o símbolo para poder identificar ele é esse aqui, ó. Igualdade e o tio em cima. Vamos criar aqui junto, para vocês prestarem atenção direitinho, como é que forma o ângulo, ó. A gente vai... Aqui é onde inicia essas semi-retas, a gente chama de O. Aqui eu vou ter o ponto A e aqui eu vou ter o ponto B. Vou fazer um outro ângulo aqui, não precisa ser na mesma posição, por isso mesmo estou colocando para vocês perceberem que não precisa estar idêntico visivelmente. Então, aqui eu tenho um ângulo A ou B, vamos fazer a escrita dele. A, O, B. Não pode colocar só assim. Não esqueçam de colocar o chapéuzinho aonde forma o ângulo, no O. Aqui o outro, ó, no P. Então, vamos ver o outro ângulo. M, P, Q. A questão vai dizer a vocês que eles são iguais. Então, o que é que tem que ter entre o ângulo A ou B e MPQ para dizer que eles são iguais? O símbolo de congruência. Certo? Diga se é verdadeiro ou falso. A ou B congruente a MPQ. Você olha aqui, visivelmente, você vê que eles são iguais. Se ele não tiver visível, ele pode ter um ângulo lá referente. Então, você vê que os ângulos são iguais, está na cara, né? Então, a gente bota esse símbolo de congruência aqui. Então, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida de ângulo, às vezes visível, às vezes você olhando você já percebe. Então, a gente usa o símbolo para dizer que ele é congruente, tá? Vou dar um exemplo aqui quando não é congruente, você vai ver lá. Vamos supor que a gente tem um ângulo assim. E a gente vai ter um outro ângulo lá qualquer assim. Visivelmente, você tá vendo que eles não são iguais. Então, eles não são congruentes. Ok? Então, se lá tivesse assim, A ou B é igual a MPQ. Dessa situação aqui, isso seria falso. Porque você percebe que são ângulos diferentes de medidas, certo? Então, vamos para continuar a nossa aula aqui. Agora, vou fazer a diferença para vocês agora de dois ângulos. A gente vai falar sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Certo? Ó, os ângulos consecutivos são aqueles ângulos, grava aí, ó. Olha, os ângulos consecutivos, vocês vão deixar aí certinho, ó. Possuem o mesmo vértice, vou mostrar a vocês. E eles possuem lado comum e possuem ponto interno ou não possui o ponto interno. Já os ângulos adjacentes, ele vai ter o mesmo vértice, vai ter lado comum, mas a gente vai pegar o ângulo que não possui ponto interno. Então, presta bem atenção aqui na construção desses ângulos que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, vamos fazer um ângulo aqui grande,
Para você perceber, ele vai servir para a gente dar os dois exemplos. A gente vai fazer aqui o ângulo A, O, C. Tá vendo esse primeiro ângulo maior? Já vou colocar aqui. A, O, C. Vamos fazer nascer aqui uma outra semi-reta com o ponto B. Quando eu traço essa semi-reta no meio, eu faço mais dois ângulos. A, O, B. A, O, B. E temos outro ângulo aqui. B, O, C. Então, nós temos três ângulos dentro aqui, ó, no total. Agora, a gente vai fazer par, vai formar par. Quem com quem, para eu classificar ele como consecutivo ou como adjacente, tá bom? Então, vamos lá. Observem aqui. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. A, O, B e B, O, C. Vamos olhar. A, O, B. B, O, C. Eles possuem o mesmo vértice, possuem o mesmo ponto, então ele é um ângulo consecutivo, tá certo? Vejam bem. Vou mostrar um outro ângulo. A, O, B e A, O, C. Vejam aqui. A, O, B e A, O, C. É isso agora que eu quero mostrar a diferença para vocês. Quando eu falo aqui, ó, A, O, B, você vê algum outro ângulo aqui dentro? Não. Mas quando eu falo A, O, C, quem está dentro desse ângulo A, O, C? Quem está dentro, o ponto interno, o ponto B. Então, quando ele possui o ponto interno, que é esse aqui que a gente está falando, ele vai ser apenas consecutivo. Agora, olha aqui, ó. A, O, B, B, O, C. A, O, B. Ficou algum ponto aqui dentro, algum outro traço, uma semi-reta? Não. Quando eu olho A, O, C, ficou outra semi-reta? Não. Então, ele não possui o ponto interno. Então, eu vou chamar ele de adjacente. Então, adjacente, eu não tenho um ponto entre um ângulo, ó, no meio do ângulo, ó, não tenho. Já no consecutivo, olha aqui, ó, A, O, C, tem quem dentro dele o ponto B. Então, veja, o consecutivo, ele pode possuir o ponto interno ou não. O adjacente, ele não possui o ponto interno. Então, esse ângulo aqui, ele é adjacente e consecutivo. Por que pró-consecutivo? Porque eles possuem, além do lado comum, eles possuem também o mesmo vértice. E ele não possuiu o ponto interno. Mas a palavra não, ele vai me definir como consecutivo adjacente. E o consecutivo, diferente de adjacente, ele vai ter lá aquele ponto no meio. Vamos fazer um outro ângulo aqui, para você tirar toda essa diferença. B, O, C e A, O, C. Vamos olhar. B, O, C. B, O, C. Olha aqui. Vamos agora. A, O, C. A, O, C. Ficou um ponto dentro desse aqui? Ficou. Então, ele não pode ser adjacente, porque a gente não possui ponto interno. Então, ele aqui é consecutivo. O adjacente, ele pode ser consecutivo, porque ele vai sempre ter o mesmo vértice, vai ter lado comum, o que vai diferenciar é que esse aqui não pode ter aquele ponto dentro. E o consecutivo, ele pode ter o ponto ou não. Quando ele não tem, ele é consecutivo adjacente, que é esse caso aqui.
tá certo? É uma questão mesmo de rever o vídeo várias vezes, tentar prestar atenção direitinho, não tem nada difícil, é só olhar mais vezes, tá certo? Aí na próxima aula, a prof faz uma atividade para vocês treinarem e depois a prof vem corrigindo, tá bom? Então, eu vou pedir a vocês que fiquem em casa. Um beijo. Fique em casa, viu? Para vocês cuidarem dos familiares de vocês e de vocês também. Até a próxima.